Me dá só um minutinho, vou te pedir só um pouquinho de paciência, que está tendo um evento em Brasília da assinatura da reforma tributária e o vice-presidente Geraldo Alckmin está falando. Vamos ouvir. Todo esse pessoal que está aqui, é só para pagar impostos. Nós vendemos para o Brasil inteiro, 27 estados, cada um tem uma lei diferente. Dezenas de leis estaduais, municipais, alíquotas diferentes, um labirinto tributário. Então, essa é uma reforma histórica, porque ela traz eficiência econômica, ela simplifica, 5 impostos vira um IVA dual. Há um estudo do IPEA, Simone, que mostra que em 15 anos a reforma tributária pode fazer o PIB brasileiro crescer a mais 12%. Os investimentos, 14% a mais, e as exportações, 17% a mais. Então, ela traz eficiência econômica, desenvolvimento para o país. O poder de tributar não pode ser um poder para destruir, ele deve ser um poder para instruir e construir. E essa mudança histórica vai trazer desenvolvimento, investimento para o nosso país e crescimento da economia. E queria destacar, Haddad, a outra reforma do imposto de renda, histórica também, fazendo justiça social, e a outra lei do devedor contumaz, que premia o bom contribuinte e evita que se faça da sonegação uma atividade criminosa para ganhar dinheiro. E quero, ao encerrar, presidente, destacar o diálogo republicano, a sua liderança no diálogo com a Câmara, com o Senado Federal, para que hoje seja sancionada a nova lei. Parabéns, desenvolvimento. Agora o presidente Geraldo Alckmin está cumprimentando, cumprimenta ali o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o ministro Fernando Haddad. A gente está aguardando, né, a manifestação do presidente Lula nesse evento. O presidente Lula agora assina, né, um ato ali, é um evento de lançamento do site da reforma tributária, de longe, né, um dos maiores feitos do governo Lula. Foi a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, tanto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, interrompe as férias, também um avanço importante conseguido pelo Congresso, né? A reforma tributária sobre o consumo, que unifica os impostos sobre o consumo, é um dos marcos desse governo. Está ali todo mundo tirando foto com o documento, a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra Simone Tebet, ministra Esther Dweck, todos ali representados. Estamos aguardando para ver se o presidente Lula é o próximo a discursar no evento. Ver se alguém me confirma exatamente o que o presidente Lula acabou de assinar. Você está acompanhando ao do evento. O presidente Lula pegou de novo o documento. O presidente Davi Alcolumbre, se não me engano, está ali na ponta. Não, acho que não é ele. Consigo reconhecer Gleisi, Tebet, Haddad, Hugo Mota. Agora o presidente Lula se encaminha para o púlpito para fazer o seu discurso. Não está na imagem, mas só falta ele na cadeira. Pronto. Primeiro, agora vamos ouvir o Lula. Para o pessoal que está na parte de cima desse evento, para não precisar ler a nominata, porque todo mundo já leu o nome de todo mundo. E todo mundo aqui já sabe que vai ser candidato a alguma coisa. E segundo, também eu não vou ler o meu discurso. Porque toda vez que eu trago um discurso por escrito, e tem muita gente que fala na minha frente,
a tendência natural é as pessoas falarem por parte do que está escrito. O discurso do Barreirinha, sabe, disse quase tudo que nós precisaríamos saber. O discurso dos dois relatores disse quase tudo que a gente precisava saber. E o discurso do Haddad disse o que o Brasil precisava saber. Então pergunto eu, depois da fala, sabe, muito curta do Alckmin, o que fazer? Bem, agradecer. Agradecer o momento histórico que nós estamos vivendo. Não é um momento qualquer. Eu só queria lembrar a esse país que quando nós tomamos posse a primeira vez em 2003, eu fiz um discurso muito singelo, porque normalmente as pessoas esperam um discurso agressivo das pessoas que falam que vão prender todo mundo, que vai prender tudo que é corrupto, que vai prender tudo, não se dá conta, que vai... Eu disse apenas o seguinte: se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro e toda brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Bem, dito isso, nós conseguimos acabar com a fome em 2014, reconhecido pela FAO, e quando voltamos em 2023, nós tínhamos voltado a ter 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. E conseguimos este ano, antes de completar 3 anos de governo, a ONU retirar o Brasil outra vez do mapa da fome. Então nós conseguimos uma proeza de tirar uma coisa muito ruim, porque quem é nordestino sabe o que era fome. No norte de Minas também se sabe o que é fome. Se sabe o que eram as famosas frentes de trabalho, que não gerava nem salário e nem trabalho. Era apenas um processo de justificar, sabe, por restante do país que alguma coisa estava sendo feita. Eu passei parte da minha vida fazendo campanha contra o FMI e contra a década perdida, que era a década do Brasil. E tive a felicidade de fazer parte e de ser o presidente da República quando a gente acabou com a dívida com o FMI, pagamos o FMI, juntamos 370 bilhões de dólares de reserva e passamos a ser credor do FMI. Agora, nós voltamos ao governo e eu dizia claramente o seguinte: esse país precisa garantir à sua sociedade algumas coisas que são sagradas para que uns confiem nos outros. Primeiro, a gente tem que apresentar a essa sociedade estabilidade jurídica. Segundo, a gente tem que garantir a essa sociedade estabilidade econômica. Terceiro, a gente tem que garantir à sociedade estabilidade fiscal. A gente tem que garantir a estabilidade social. E a gente tem que garantir previsibilidade nesse país. Isso só é possível ser feito quando a gente aprende a conviver democraticamente na diversidade. Ninguém tem que ser do mesmo sexo, ninguém tem que ser da mesma cor, ninguém tem que ser do mesmo time, ninguém tem que ser da mesma religião. Nós precisamos apenas nos comportar como seres humanos civilizados, entendendo que o outro tem tanto direito quanto eu tenho, e aprendermos a conviver, cada um com aquilo que é seu. E nós conseguimos fazer essa reforma tributária exatamente por isso. Eu lembro que nós tentamos fazer uma reforma tributária em 2007. Eu lembro que nós tínhamos feito reuniões com 27 governadores, era o Serra governador de São Paulo. 27 governadores concordaram com a reforma tributária. Nós fizemos reunião com todos os líderes do Congresso Nacional que concordaram com a reforma tributária. Fizemos reunião com todas as federações de empresários do Brasil que concordaram com a reforma tributária.
Fizemos reuniões com as centrais sindicais que concordaram com a reforma tributária. E quando ela chegou no Congresso Nacional, alguma coisa obscura não permitiu que a reforma tributária andasse. Muitos governadores que tinham concordado na reunião passaram a ser contra por conta do relator ou por conta do seu estado que ia ser prejudicado. Então eu estou aqui para agradecer a competência e a paciência do companheiro Haddad nessa política tributária. Para reconhecer o trabalho das pessoas que trabalham na Fazenda. E, sobretudo, reconhecer um companheiro que não era funcionário da Fazenda, que é o companheiro Beca, que já tinha trabalhado conosco no primeiro mandato e que estava trabalhando fora do governo e que aceitou o desafio de tentar fazer com que esse projeto pudesse andar. Então, como a gente é habituado a criticar, nós somos sempre habituados a reclamar do que falta, é importante que a gente tenha sensibilidade para dizer o seguinte: se não fosse a dedicação desse punhado de gente que resolveu conversar, fazer reuniões meia-noite, 1h da manhã, receber desaforo, receber não, receber mais ou menos, ou seja, se não fosse essa dedicação, a gente não estaria hoje vivendo esse momento histórico. Não é só o momento histórico da reforma tributária, que só vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. Portanto, o que nós estamos falando aqui é que nós vamos apertar um botão para fazer funcionar um sistema que é uma espécie de um teste. Durante todo esse ano, esse sistema vai funcionar como teste para que, quando chegar dia 1º de janeiro de 2027, a sociedade brasileira ganhe, de fato e de direito, tudo aquilo que o Barreirinha falou, o Haddad falou, os relatores falaram e que o Alckmin falou. A coisa que vai ganhar agora é que, a partir desse mês, na mudança do imposto de renda, quem ganha até R$5.000 não vai pagar mais de imposto de renda nesse país. Essa é a conquista do dia de hoje. E por que o momento é histórico, gente? O momento é histórico, primeiro porque a gente está provando que quando a gente acredita nas coisas, não existe possibilidade delas não acontecerem. O que é importante é a gente vencer a barreira daqueles que dizem não pode, daqueles que dizem é impossível, daqueles que dizem não temos condições, daqueles que dizem que não temos quadros. Quem visitar o sistema montado pelo CEP sabe que pode ter igual, mas melhor é muito difícil que tenha um sistema melhor do que esse montado por brasileiros para brasileiros, por mulheres e homens desse país. Numa demonstração de que nós queremos utilizar a inteligência artificial para muitas coisas, mas não podemos prescindir da inteligência humana para fazer aquilo que os humanos nasceram para fazer as coisas acontecer nesse planeta Terra. E o momento é tão importante que nós terminamos apenas 3 anos de governo. Ainda falta 1 ano para a gente terminar o primeiro mandato. Nós temos o menor desemprego da história do Brasil. Nós temos a maior concentração de massa salarial da história do Brasil. Nós temos o maior fluxo de exportação da história do Brasil. Nós temos a maior quantidade de trabalhadores com carteira assinada da história do Brasil. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Querem mais? Pois esse ano vai ter mais. O Brasil vai continuar crescendo e só tem um jeito da gente parar. É a gente conseguir fazer o povo brasileiro conquistar a cidadania plena. Fazer com que as pessoas pobres conquistem os direitos que estão garantidos para eles na nossa Constituição. Que estão garantidos na nossa Constituição. Para que as pessoas possam viver decentemente.
E eu queria terminar, companheiro, dizendo para vocês, o orgulho é tanto, que até o cinema brasileiro, Haddad, é motivo de orgulho, não só com a Fernanda Montenegro disputando o Oscar, como o Wagner Moura ontem ganhando o Globo e o filme ganhando o primeiro prêmio. Não tem nada mais gostoso do que a gente mostrar que nós somos brasileiros, não desistimos nunca e quando nós acreditamos, nós fazemos acontecer. Parabéns, parabéns ao CEP, à Receita Federal e ao governo brasileiro por acreditar na sua capacidade. Gente, vocês ouviram então o presidente Lula discursando aí no lançamento do... Deixa eu até verificar aqui, estava discussando no lançamento do site da reforma tributária e a Ariane também, aqui a nossa repórter que está lá acompanhando, me manda as informações. Ele estava também sancionando o projeto de lei que cria o Comitê do Imposto sobre Bens e Serviços. Lula fez um discurso ali mais de improviso, falou da importância do combate à fome, é um discurso que ele sempre ressalta, repete, falou das realizações do seu governo, terminou ali exaltando o cinema brasileiro, se tornou uma bandeira da esquerda nas redes sociais, falou um pouco da reforma tributária, enfim, um discurso ali bem de exaltação das medidas do governo e já um pouco ali de pré-campanha.